Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Tudo bem? Se é a primeira vez que você está aqui no canal Vem Pela Palavra, eu já quero pedir para você ir aí embaixo, clicar para se inscrever, tá bom? Tem aí do lado também o sininho para você clicar para ser notificado cada novo vídeo que a gente colocar aqui no canal Ouvir Pela Palavra. Você vai ser notificado de antemão. Também quero dizer, se você quiser fazer parte de um grupo de WhatsApp, onde compartilhamos ali bastante coisa sobre a lição da Escola Dominical, principalmente da revista da Betel, você pode clicar, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, e você vai poder fazer parte aí do grupo que estuda da revista Betel, e ali compartilha dados, informações, bastante coisas, artigos, banners para você divulgar a sua escola dominical. É só clicar que você vai fazer parte desse grupo, tá bom? Também, se você quiser fazer uma contribuição para este canal, uma oferta, enfim, fica à vontade para nos pedir aí o número do Pix e nós vamos ficar felizes de receber a sua oferta, tá bom? Olha só, como eu falei que esse trimestre eu quero que o nosso canal Vem Pela Palavra seja um canal que vai trazer ideias para a sua escola dominical. Muito mais do que o conteúdo, nós queremos aqui trazer ideias para melhorar a performance aí da sua escola dominical, para você melhorar suas aulas, para você, de certa forma, alcançar a graciosidade dos alunos, para você alcançar, de certa forma, o público, né? Eu estou desconcentrado porque olha quem veio visitar aqui no canal Vem Pela Palavra. Ó. A Yang veio aqui no canal Vem Pela Palavra visitar na hora que eu estou falando. Então ela está passando aqui no meu colo. Mas vamos lá. Então, nosso objetivo é fazer proposição para a sua aula da escola dominical, tá bom? Fazer proposições que auxiliem você a alcançar a atenção dos seus alunos, a interação da sua classe, enfim. Então, para a lição de número 2, que o título é As Bênçãos Advindas da Salvação, eu vou trazer aqui uma proposta bem legal. Mas antes, o texto áureo da nossa lição está em Isaías, capítulo 12, versos de número 2, que diz: Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Isaías capítulo 12, verso de número 2. A verdade aplicada da lição vai dizer que desde a eternidade Deus elaborou um plano para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, o plano da salvação já foi elaborado, o plano da salvação já foi concretizado e esse plano se dá na pessoa de Jesus Cristo. Como eu disse, a lição é dividida em 3 objetivos que devem ser alcançados ao encerrar a aula. Quando nós terminarmos de dar a aula, a gente deve ter alcançado esses 3 objetivos. O primeiro é ensinar acerca da eleição divina, isso é muito importante. Segundo, mostrar o significado da predestinação. E terceiro, apresentar os propósitos da soberana eleição. Então, são assuntos assim que, se a gente não tiver cuidado, a nossa classe pode se tornar muito polêmica, nossa classe pode se tornar muito participativa e a gente perdeu os objetivos aqui da lição. Então, foque nos objetivos, tenha ideias dos objetivos e você vai, de certa forma, alcançar aí a graciosidade dos seus alunos. Então, como proposta para essa lição, eu já quero então pedir para você fazer o seguinte, vai ajudar muito, tá? Aí a dinâmica da sua classe. Divida a classe em 2 grupos. Divida a classe em 2 grupos. Se você quiser levar, leve já de casa para a escola dominical uma folha e uma caneta. E dê uma folha e uma caneta para cada uma dessas 2 equipes. Se a sua classe for maior, for grande, tiver aí 30 pessoas, vai para lá, Yang. Se a sua classe tiver, por exemplo, 30 pessoas, o que eu acho que seja difícil, ou você que tem uma classe única na igreja, aí sim, né? Se a sua classe for uma classe única, aí você tem um número maior de pessoas. Então divida em 3 ou 4, tá bom? Mas é importante fazer isso que eu estou falando. Por que eu estou falando de dividir em 2 grupos? Porque serão 2 assuntos aqui que serão abordados. Separado esses 2 grupos, você vai pedir que um grupo primeiro trace aí na mente deles, né, ou converse entre si acerca do primeiro objetivo da lição. E o primeiro objetivo da lição aqui é ensinar acerca da eleição. Então,
o primeiro grupo vai ficar encarregado de conversar sobre a eleição e nessa folha que você entregou para eles, eles devam escrever ali os pontos importantes acerca da eleição que eles descobriram na revista da escola dominical. O segundo grupo, você vai pedir que eles façam um apanhado da predestinação. O que eles entenderam, o que eles observaram, o que eles conseguiram alcançar nesse ponto da predestinação. Então, o primeiro grupo da eleição, o segundo da predestinação. Dê para eles aí, eu não sei quanto tempo você tem de aula, mas se você tem aí, por exemplo, 30 minutos de aula, peça para eles se apressarem para fazer nesses primeiros 15 minutos essa tarefa. Peça essa tarefa para eles no primeiro 15 minutos, porque no segundo 15 minutos você vai pedir que cada um deles, aí também, se são 15 minutos, vai ser 7 minutos para um e 7 minutos para outros, para algum deles serem escolhidos como representantes para falar para a classe aquilo que eles compreenderam daquele texto. Veja bem que a sua classe vai ficar participativa, a sua classe vai ficar avivada, a sua classe vai ficar destacada e realmente é tão gostoso essa interação entre os alunos. Você vai perceber uma alegria nos alunos em participar. Você entendeu? Então, qualquer dúvida, manda aqui nos comentários, se você tiver alguma dúvida, como fazer essa proposta de aula. E eu posso, talvez, aí de forma tão singular e simples, dar aí para você alguma direção nesse sentido. Então, primeiro grupo vai falar da eleição, segundo a predestinação, aí depois cada um deles vai falar para a classe aquilo que eles observaram e você, professor, vai fazer um resumo, vai fazer um fechamento, você vai fazer a conclusão da lição, ou seja, você vai pegar todos os pontos, sintetizar e passar para os seus alunos. Veja bem que você não ficou na frente dando aula o tempo todo, você fez com que os alunos fizessem as suas observações, entregassem para você essas observações e em cima dessas observações você vai fazer aí o seu comentário final. Então a sua aula vai ficar dinâmica, a sua aula vai ficar encantadora, a sua aula vai ficar participativa e eu tenho certeza absoluta que no próximo domingo eles vão querer voltar na escola dominical para saber o que você planejou. Qual foi a sua ideia para o próximo domingo? Vai ser muito legal. Faz isso, tá? Faz isso e depois relata aqui no canal Vim Pela Palavra como foi essa experiência. Diga para mim como foi aplicar essa experiência aí na sua sala de aula, na sua escola dominical. Eu não vou assim aprofundar no conteúdo porque a lição ela é riquíssima. Nós temos aqui alguns pontos importantes, né? Por exemplo, o ponto de partida dizendo que todo aquele que crê em Jesus recebe a vida eterna. Então, as bênçãos advindas da salvação, elas partem do quê? Partem de uma decisão de aceitar Cristo como Salvador. Tem que receber Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o pré-requisito para nós recebermos as bênçãos advindas da salvação. Na lição de número 1, o comentarista falou que Paulo fala sobre as bênçãos espirituais, né? E aí ele fala do alcance das bênçãos espirituais, ou seja, são todas as bênçãos espirituais. E depois ele fala do ambiente das bênçãos espirituais. E ele fala que as nossas bênçãos estão nas regiões celestes. Então, nós temos direito a receber todas as bênçãos espirituais. Não confundam bênçãos espirituais com bênçãos materiais. Deixe isso claro para a sua classe. Muita gente está atrás de bênção material. Muita gente está atrás de uma solução imediata para os seus problemas. Cura, melhoria de condições de vida, alcançar um patamar elevado no sentido financeiro. Mas isso é uma bênção material. Essas são bênçãos materiais. Todas as bênçãos que nós temos direito são bênçãos espirituais. As bênçãos materiais, Deus nos concede à medida do nosso esforço e também na medida da vontade dele, do querer dele. Mas as bênçãos espirituais, nós temos direito. É diferente. Nós temos direitos de possuí-las, todas as bênçãos espirituais. E aí você sabe quais são as bênçãos espirituais? Escreve aqui nos comentários de pelo menos uma bênção espiritual que você saiba. Pelo menos uma. Tá? Eu não vou falar agora, eu vou falar depois, mas
escreve aí se você sabe pelo menos uma bênção espiritual de que você tem direito, tá? Depois eu volto aqui para no fechamento aqui da nossa lição. Então, veja bem que nós temos direito de receber essas bênçãos. As bênçãos espirituais, nós poderemos alcançá-las no Senhor. E depois, partindo desse ponto, vamos falar aí acerca da eleição. A eleição, irmãos, é pano para manga. Por isso que eu digo que você tem que ter cuidado na sua classe para você não entrar em debates que depois você não vai conseguir dar um fio de meada. Por isso que é muito bom você já permitir que esse debate aconteça nesse exercício que você vai dar para a turma. Então eles já vão falar ali da eleição, eles já vão falar da predestinação, para que você possa já fazer um apanhado e conseguir concluir a sua lição. Conseguir chegar nos objetivos da lição. Então, eleição, né, é um termo muito polêmico. A predestinação, muito mais ainda. Né, muito mais ainda. Há um entendimento errado de eleição e predestinação. Há uma consciência errada. Agora, o que tem que ficar para nós assim claro acerca da eleição é que nós somos eleitos por Cristo. Para quê? Para que nós possamos receber essas bênçãos espirituais. Porque essas bênçãos estão preparadas para nós desde a fundação do mundo. E quando fala de eleição, está falando... A Yang está aqui, acompanhando o ambiente. Quando fala de eleição, está falando de uma escolha divina. De uma escolha divina ao indivíduo. Deus escolhe o indivíduo. Mas Deus não escolhe o indivíduo particularmente, ou seja, não vamos escolher assim a dedo, não. Quando fala de eleição é que Deus escolheu o ser humano para ser alvo das bênçãos espirituais, para o ser humano ser alvo de bênçãos maravilhosas. E a predestinação está falando mais no sentido do propósito de Deus. Por que Deus me elegeu? Então eu sou predestinado a quê? Sou predestinado a viver uma vida em santidade, uma vida de comunhão com Deus. Eu sou predestinado a viver uma vida de comunhão com o Senhor, de auxílio ao próximo, de cumprir o meu chamado. Eu sou direcionado por Deus para um propósito. A eleição é a escolha de Deus. E a predestinação é o propósito pelo qual nós fomos escolhidos. Então, meus amados irmãos, isso é muito importante você colocar em discussão em classe e fazer, então, essa análise. Né? Ver o que eles sabem sobre isso, o que eles falaram sobre isso, descobrir quais são as ideias deles sobre isso. Isso é muito importante para que você possa fazer aí uma análise real da qualidade do ensino, da qualidade, vamos dizer assim, dos alunos que você tem, qual é o nível de conhecimento que eles chegaram acerca desses pontos. E aí, o terceiro objetivo da lição fala acerca dos propósitos da soberana eleição. Né? Ou seja, nós somos eleitos por Deus. Somos eleitos por Deus para um serviço. Fomos eleitos por Deus para uma vida, para um conjunto de regras, para um conjunto de condutas. Nós somos eleitos por Deus para sermos alguma coisa, para sermos filhos de Deus responsáveis, para que sejamos santos e para que possamos agradá-lo em todas as coisas. Observe então que essa eleição tem um propósito. E o propósito passa pela predestinação. Então nós somos, sim, chamados por Deus, escolhidos por Deus, para que sejamos santos. Principalmente, meus amados irmãos, numa geração corrompida e perversa. Principalmente numa geração onde se esquece de Deus, onde abandona os propósitos de Deus, uma geração que anda longe dos preceitos do Senhor. Nós somos predestinados para isso. Então Deus nos predestinou em si mesmo, ou seja, para que nós vivemos diante dele, sermos seu tesouro peculiar. Veja que especial essa palavra. Seus tesouros peculiares, particulares.
Deus escolheu a cada um de nós para que nós sejamos dele. Você foi escolhido, meu irmão. Deixa eu falar para ti, ó, você foi escolhido para ser de Deus. Minha irmã, você foi escolhida para ser de Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Nós fomos escolhidos para ser de Deus, para pertencermos a Deus, para sermos suas propriedades, para que Ele tenha posse da nossa vida, para que Ele tenha posse dos nossos sonhos, para que Ele tenha posse dos nossos projetos, para que Ele tenha posse de tudo que é nosso. Fomos eleitos por Deus para isso. E que eleição maravilhosa. Daí a alguns anos, parece 1 ou 2 anos, 2022, né? Então ano que vem já tem eleições de novo. E aí os candidatos se apresentam, ou seja, pessoas que interessam em algum determinado cargo, elas vão lá e se apresentam e elas são eleitas à medida que os votos são suficientes para ela alcançar aquele cargo. Aí elas são eleitas. Né? Só que nós não precisamos passar por isso, irmão. Porque até mesmo antes de nós nos candidatarmos, o Senhor já nos elegeu. Você não precisou do voto das pessoas para ser de Deus. O próprio Deus votou em você. O próprio Deus escolheu você. Ele confiou em você para que a sua obra seja feita. Então, fechando essa nossa abordagem que eu como eu disse para vocês, eu quero que esse nosso trimestre seja um trimestre mais de dicas para você melhorar a sua aula, de dicas para você ter uma boa aula. Eu vou fechando então aqui essa lição com aquela parte que diz eu aprendi. O aluno diz que eu aprendi, o professor diz que ensinou. No terceiro ponto, diz que Paulo faz um relato das bênçãos recebidas em Cristo Jesus. Ele apresenta os propósitos da nossa eleição em Deus, os efeitos da redenção e como nos tornamos filhos de Deus. E essa questão dos filhos de Deus é a questão da adoção. Somos filhos adotivos. Cristo nos adotou. É por intermédio de Cristo que passamos a ser filhos de Deus, né? Por adoção. Ele nos adotou. E aí, irmãos, agora somos dele. Aleluia. Você é dele, minha irmã. Meu irmão, você é do Senhor. Amém? E isso é o que importa. Então, fechando esse nosso vídeo de hoje, fica aí a nossa dica. Divide a classe em 2 turmas. Se você tem mais pessoas, divide em 3 ou 4, mas é importante que seja dividido em pares, tá? Como são 2 assuntos, então é importante que seja dividido em 4 ou em 2, em 6 ou em 2, né? Em 8 ou em 2, tá? Porque aí você pode pegar o mesmo tema e dar ali para metade e metade, tá bom? Eleição para um grupo de 2, 3 grupos e predestinação 2, 3 grupos também possam fazer. Então faça isso e depois me relate aqui a experiência. Agora você respondeu a pergunta que eu fiz ali no começo, perguntando se você conhece quais são as bênçãos espirituais que nós temos direito, todas as bênçãos espirituais. A primeira é a maior de todas, é a salvação, você acertou. A segunda é a bênção do céu, você tem direito ao céu, uma morada de Deus. Você tem direito à herança espiritual em Cristo. Há uma bênção espiritual também, que nós teremos acesso, que já está foi nos garantida por Cristo enquanto aqui estávamos, é a morada no céu. Né? Crede em Deus, na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Então, o lugar é uma bênção espiritual, um lugar no céu é uma bênção espiritual. A santificação, a regeneração, todo o processo de limpeza da nossa vida, né? São bênçãos espirituais. Os dons, os talentos, o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, tudo isso são bênçãos espirituais. Os ministérios, o pastorado, a diaconia, o presbitério, o trabalho de obreiros, enfim, tudo isso são bênçãos espirituais das quais nós podemos participar porque nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero ver você na nossa próxima aula. Aliás, no nosso próximo projeto, na nossa próxima dica, tá bom? Que vai ser a lição de número 3. Espero ter você por aqui. Compartilhe o nosso vídeo se ajudou você.
pode ajudar outras pessoas também, tá bom? Deixa aqui o seu comentário, é muito importante, o seu joinha, a sua curtida, se inscreva aqui e não esqueça, quer participar do grupo do WhatsApp, tá aqui o link na descrição para você participar. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, abençoa a aula dos teus filhos. Aqueles que vão, Pai, com veemência, com determinação, com força, darem os seus melhores, o melhor de si para os alunos da escola dominical. Que eles tenham uma aula abençoada e que essa lição de número 2 seja riquíssima para que eles possam compartilhar com outros. Assim nós oramos, no santo nome de Jesus, seu amado Filho. Amém, Jesus. Amém. Beijo no seu coração. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.